Olá! Você já parou para pensar no quanto a gente é plenamente realizado em Deus? Não há nada que nos traga mais paz do que buscá-lo, nos relacionarmos com Ele, confiarmos nele. E só assim nós estaremos seguindo o curso natural do propósito a que fomos criados, que é tão somente vivermos para o louvor da glória dele e nos deleitarmos nesse relacionamento para todo sempre, para toda a eternidade. Asaf deixou registrado esses lindos versos que vou compartilhar com você aqui, que encontram-se em Salmos 73, de 24 a 26. Diz assim: Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Vamos render louvores, elogios ao nosso Deus, declarar com essas canções a nossa satisfação nele, nossa segurança que está nele, nossa esperança que vem tão somente dele. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Vamos cantar. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, uma vida pra
presença é o meu lugar, é onde eu sinto a tua paz. Me deixa ver tua luz, me leva pra onde a tua mão me levar. Oh, teu lugar é o meu lugar. Tua presença me faz calar, ver tua face te contemplar, e no teu céu caminhar. Me leva pra onde a tua mão me levar. Oh, teu lugar é o meu, me leva pra onde a tua mão me levar. Teu lugar é o meu lugar. Teu lugar, teu lugar. Olá, irmãos. É um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Leonardo, sou membro da Segunda Igreja Batista de Macaé e venho continuar o estudo, que a gente vem fazendo nas quartas-feiras no livro Admiração, do autor Paul Tripp. E hoje a gente vai compartilhar o capítulo 4, que tem o título de Substituição. Bom, irmãos, queria começar trazendo nossa memória. Se vocês já se pegaram de alguma forma falando frases do tipo: eu queria tanto tal coisa, se eu pudesse pelo menos experimentar tal experiência, eu sonho com isso há tanto tempo. Frases desse tipo nos fazem entender duas coisas sobre o ser humano. A primeira é que nós fomos criados para a admiração. Nós falamos coisas desse tipo, nós almejamos coisas desse tipo, porque intrinsecamente dentro de nós a gente sempre admira as coisas, aquilo que é belo, aquilo que é confortável. Isso salta aos nossos olhos, a gente sempre busca admiração por alguma coisa. E o segundo ponto é que existe um princípio profundamente espiritual nesse vocabulário. É que nós fomos criados para realmente admirar a Deus, adorar ao Senhor. Mas nesse tipo de vocabulário, nessas frases, também revela que a gente busca às vezes um princípio de uma substituição. Ao invés de admirar a Deus, admiramos a coisas, a pessoas. Ao invés de admirar o Criador, admiramos a criação. Isso fica bem nítido para a gente quando a gente lê a palavra de Deus em Romanos 1, capítulo 1, versículo 25, diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todo sempre.
Amém. Ou seja, a substituição. E o interessante é que nesse versículo eles falam, trocaram a verdade pela mentira. Essa é a base da substituição. A mentira na crença de que quando a gente pode adorar ou admirar a criação, coisas criadas, nós podemos também ter a mesma felicidade, paz, plenitude que quando a gente admira o Senhor. Isso é uma mentira que esse princípio da substituição traz consigo. E se só isso não fosse suficiente, muitas das vezes quando a gente não admira a Deus e admira a criação, nós não só admiramos coisas, mas admiramos a nós mesmos, nos colocamos no lugar de Deus. Isso é comprovado pelo relato da queda. Em Gênesis 3, versículos 5 e 6, a palavra de Deus diz assim: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Bom, a palavra de Deus aqui diz que o fruto era desejável, era bonito, a árvore era bonita, mas o que a serpente utilizou para convencer, a mentira que ela contou para Eva, para convencer que ela comesse daquele fruto, é que ela, quando comesse, assim como Deus, seria conhecedora do bem e do mal. Ou seja, como Deus, se equiparia a Deus. A esperança ali é que eles poderiam ficar no lugar de Deus. E isso é o que muitas das vezes nós fazemos hoje, admirando os nossos próprios interesses. E o pecado faz com que essa admiração incorreta flua dentro do nosso coração e mude toda uma dinâmica que existe, que já existia. A dinâmica de uma vida de submissão vira uma vida de autogoverno. Uma vida de gratidão vive uma vida de cada vez exigir mais, quero viver do meu jeito, quero viver nas minhas próprias regras. As pessoas que se habituem a viver de como eu quero. Essa é a dinâmica, esse é o meu reino, é assim que eu quero viver. Essa é a substituição. E quando isso não acontece, eu odeio esperar, eu odeio não ter os meus desejos atendidos e fico vivendo uma vida de inconstância, de uma vida incompleta. E a palavra de Deus já dizia isso também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Paulo dizia: Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais por si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Ou seja, uma vida para você mesmo não tem valor, a palavra de Deus já falava. E Cristo morreu para que você pudesse viver por Ele, porque aí sim você ia viver uma vida plena. Pensando em tudo isso, irmãos, a gente também para pensar de como a gente é naturalmente inclinado para a reclamação. Já percebeu como a gente reclama muito mais do que agradece? E esse ponto, essa naturalidade da reclamação é um problema, mas primeiramente tem um problema anterior a ele. Ele é consequência, muitas das vezes, de uma vida de uma admiração incorreta. Por não admirarmos a Cristo e admirarmos a criação, nós temos uma vida incompleta. E isso nos traz tristeza, muitas vezes, nos traz cansaço, porque a gente busca e não consegue atingir aquilo. E aí gera uma vida de reclamação. Eu queria falar 5 tópicos aqui sobre essa vida de admiração incompleta, de substituição, mas eu queria usar um exemplo para que a gente pudesse discorrer nesses 5 tópicos. Um exemplo pessoal, um exemplo que eu vivi e que essa palavra, irmãos, está vindo direto ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Algum tempo atrás eu fui promovido e depois que isso aconteceu,
eu passei por muitos problemas no serviço, muitos problemas de todos os tipos, problemas com pessoas, problemas com equipamentos, problemas de relacionamento, e tudo parece que dava errado, tudo dava errado. E eu comecei a indagar a Cristo, a Deus, por que eu estou vivendo isso, por que tamanho sofrimento, por que tamanha exigência, por que estão me cobrando, e comecei a pensar que era injustiça, era culpa das pessoas, era culpa do meu chefe, era culpa de todo mundo, e que eu estava vivendo essa injustiça e eu vivia reclamando, vivia com a cabeça cheia, não conseguia viver em paz, até que eu cheguei ao ponto de entender que Deus tinha me dado a honra de ter esse emprego onde eu trabalhava já há 9 anos. E porque eu estava passando todos esses problemas, não quer dizer que Deus tinha me abandonado, mas eu percebi que a admiração minha não estava exclusivamente em Deus. Eu admirava tanto o meu sucesso, eu admirava tanto a possibilidade de eu ter um bom desempenho nessa nova função, de conseguir mostrar um bom trabalho, que isso tomou conta da minha admiração, dos meus interesses. Isso se colocou, em certo momento, à frente da adoração a Deus. E eu queria aquilo de qualquer maneira. E quando aquilo não vinha, aquilo me deixava triste, aquilo me consumia. E eu percebi que eu estava admirando a pessoa errada, estava admirando a mim mesmo. E hoje eu passo por problemas, mas eu estou mais tranquilo, porque eu sei que Deus está no controle e é a Ele que eu devo admiração. É a Ele que eu devo focar, porque todas as outras coisas não têm importância, são passageiras. E aí, diante disso, eu queria tocar nesses 5 pontos que eu falei. O primeiro ponto é: a sua vida emocional é sempre uma janela para o que cativou a sua admiração. Como assim? Se eu admiro as riquezas, se eu idolatro as riquezas, quando eu não tenho ela, as minhas emoções vão estar lá embaixo, vou estar triste, vou estar deprimido. E quando eu ganho dinheiro, eu vou estar feliz. Mas isso é uma montanha russa. Muitas vezes eu vou estar lá embaixo, pouquíssimas eu vou estar lá em cima, mas nunca vou estar pleno, porque isso sempre é um vai e volta, diferente de uma vida de adoração com Deus. Então suas emoções podem mostrar muito do que você está admirando. Ponto 2. A amnésia quanto à admiração sempre nos leva à substituição. Por mais que eu estava na igreja, durante a semana eu trabalhava tanto, buscava tanto aquele objetivo, que eu tinha amnésia, eu esquecia de que a minha admiração era para Deus e que todas as outras coisas eram supérfluas. Todas as outras coisas Deus ia se encarregar dela. Então, por mais que a gente esteja na igreja, devemos ter cuidado para mantermos todos os dias a nossa admiração ao Senhor e não deixar que as coisas desse mundo captem a nossa atenção e o nosso desejo, nossa admiração, nem mesmo os nossos próprios interesses. Ponto 3. Trocamos a admiração vertical pela admiração horizontal. É o que a gente já falou. Eu não consigo uma vida plena vivendo uma admiração horizontal daquelas coisas que me cercam. Somente quando eu verticalizo a minha admiração, quando eu olho para Deus, é que eu vou ter uma vida plena de paz e felicidade. Tópico 4. Rapidamente nós substituímos a admiração por Deus pela admiração pelo eu. Isso é constantemente, se a gente não estiver atento, a gente está fazendo isso. Viver uma vida com Deus é viver uma vida de que você esteja falando que a história de Deus é mais importante que a minha história. Os interesses do reino de Deus são mais importantes que o meu interesse. E isso me torna uma pessoa mais humilde. E eu vou conseguir viver para aquilo que realmente importa, para aquilo que tem fundamento, para aquilo que eu realmente vou experimentar para a minha vida toda. E não para essas alegrias passageiras, essa montanha russa que esse mundo pode me dar. E por fim, é apenas a graça pode nos devolver a admiração por Deus. A gente lê o relato da queda, nós estávamos em pecado,
Desde a queda do homem em Gênesis, nós estávamos escravos do pecado. Esse pecado que habita em nós é que era o responsável por nos levar a uma admiração incorreta. Como mudar isso? A lei não poderia mudar isso. Nossas ações não poderiam mudar isso. Apenas a graça do Senhor tinha a possibilidade de tirar essa escravidão que nós vivíamos do pecado e nos reconectar com Deus, para que nós pudéssemos admirar ao Senhor. E foi o que Ele fez. Enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, e o seu sangue derramado, Ele quebrou essa escravidão do pecado e nos reconectou com Deus. E hoje nós podemos admirar ao Senhor e viver uma vida plena de paz e felicidade pela graça do Senhor. É o único que poderia nos reconectar com Ele, Cristo Jesus. E assim foi feito, não porque merecemos, mas pela graça. Bom, irmãos, essa é a palavra que eu queria deixar hoje. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça, pela vida de Cristo Jesus, que somente pelo seu sangue hoje podemos admirar a Deus e viver uma vida plena, uma vida de felicidade completa, que qualquer outra coisa na criação não pode nos dar. Muito obrigado por isso, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas todos os dias, ó Pai, e que nós possamos reavivar essa verdade, de admirar, de adorar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. É o que eu te peço e agradeço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Até a próxima. Deus abençoe.